pelas festas, pelas férias, então as pessoas estão um pouco mais preocupadas em curtir um pouco a família, o lazer dela, né? Mas os problemas, as cirurgias, os acidentes, as pessoas necessitando, elas estão lá no hospital precisando, né? Então, muitas das vezes a gente acaba, por não ter a oferta, a gente acaba cancelando, tendo que postergar um tratamento, adiar uma cirurgia. Então, é muito importante que, eu acho que talvez seja até no momento natalino, daquela coisa do espírito do Natal, a gente deveria se embeber mais do voluntário, né? A gente deveria... em vez talvez do presente, eu vou lá doar para alguém. Não sei a quem aquilo vai chegar. Antes de cair na festa, eu vou lá fazer uma doação. Vou fazer algo interessante, vou doar para uma pessoa, vou fazer a minha doação de Natal para alguém que eu não sei quem é e que essa pessoa receba de bom grado o meu gesto, meu presente de Natal, a minha atitude. E depois sim, eu vou celebrar com a minha família, né? Então, eu sou doador de sangue, sou doador de medula, tenho cadastro no Redome, então convido também as pessoas que quiserem fazer parte, pode fazer um cadastro, principalmente os grandes hemocentros, no Rio de Janeiro aqui, o INCA é quem está com o controle do Redome, né? Mas se você for no Hemorrio pedir para cadastrar, no INCA também, se doar, falar, eu gostaria que cadastrasse no Redome. Então você fica seu cadastrozinho lá e toda vez que algum paciente vai precisar de um transplante, eles acessam um banco de dados e verificam se existe uma compatibilidade inicial. Em havendo aquela compatibilidade inicial, eles convocam aquele doador para coletar uma nova amostra, para completar os testes e aí sim, se aquilo for compatível, você vai ser convidado a fazer a doação. E o mais interessante, Evandro e Rosana, é que essa doação ela não pode ser divulgada inicialmente. Ela tem um prazo, perto de 2 anos depois só. Você tem que doar sem saber para quem você está doando. Porque não pode haver nenhum benefício, você não pode ser estimulado a doar com algum benefício por parte de alguém que está precisando. Então, essa é uma regra de ouro que não é quebrada, tá certo? Então, quem vai doar a medula, né, ele doa sem saber exatamente para quem aquilo vai. É só um momento, professor, deixa eu fazer um corte aí, mas não fugindo do assunto. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, foi divulgado um caso, e nós estávamos aí no período Covid, eu acho que pouco antes da Covid, acho que 1 ano antes, no final de 2019, eu acho que é isso. Um caso de 2 chineses que fizeram um procedimento num feto que estava em gestação, que a mãe era portadora de HIV. Conheceu essa história? Eu vi, na época a gente viu, eu vi a notícia, né, mas o grande problema é que a gente não teve muita comprovação científica. É porque eles não tinham autorização para fazer aquele procedimento. Exatamente. E aí, vindo de uma instituição de pesquisa, né, lá da Fiocruz, para a gente, os aspectos éticos eles são muito importantes. A gente não pode começar nenhum tipo de pesquisa, nada, nem sequer abordar a pessoa, coletar os dados dela, saber a idade dela, se antes esse estudo não estiver aprovado por um comitê de ética, em que ele vai analisar não só o seu objeto, mas tudo que você pretende fazer dentro daquela pesquisa. Se aquela pesquisa de fato pode trazer dano para o paciente, se os benefícios são maiores do que os malefícios, que tipo de informação que você quer. Então, é necessário seguir os aspectos éticos. A gente tem regulamentações nacionais que nos obrigam a fazer isso. E a gente tem alguns relatos, principalmente disso, que às vezes eles saem fora dessas regulamentações, porque às vezes eles querem sair na frente das outras pessoas. E aí, cientificamente, depois, você não tem muito como comprovar, porque você não teve autorização. Como é que você faz alguma coisa que você não tem autorização e depois vai querer divulgar aquilo? As pessoas, quando você divulgar, vão dizer, mas eu nunca dei autorização para ele. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estou lá na Fiocruz. Eu não posso amanhã depois vir aqui divulgar uma pesquisa para você sem que a Fiocruz tenha conhecimento e tenha me dado autorização para pelo menos ter começado. A gente não pode fazer isso. Né? Então, inclusive na própria faculdade, quando sim, nós vamos cair dentro da monografia, então, você sabe disso. Nós temos que cumprir todos esses requisitos. Você passou por isso, né? Como tantos outros jovens nesse país,
a gente tem essa coisa da ética, da universidade. Nosso grande desafio é explicar para os alunos: não podem plagiar, não pode pegar a monografia de alguém e botar teu nome, né? Então, isso já vai fazendo com que o aluno ele vá ganhando essa vivência para amanhã. Depois, se um dia ele tiver o desejo, se ele se tornar um pesquisador, que aquilo ele entenda que existem regras, né, já previamente pactuadas, em que você não pode quebrar de jeito nenhum na pesquisa, né? Então, não só esse, mas tem alguns outros casos. Mas ainda dentro desse campo, recentemente, acho que aproximadamente há 1 ano e meio atrás ou 2, houve uma divulgação oficial de que um paciente, através de transfusão, ele conseguiu ficar livre do HIV. Esse caso você também deve saber. Não? Sim, na verdade não foi transfusão. O que aconteceu foi que esse paciente tinha uma doença hematológica, ele precisou de um transplante de medula, e aí ao transplantar a medula, como a medula é de outra pessoa, ela produz as células da outra pessoa. E aí eles não encontraram o HIV depois de algum tempo. Esse paciente ainda está sendo acompanhado. Monitorado, né? Só que a gente tem que entender, a gente tem outros desafios, a gente já tem alguns estudos, inclusive, Evandro, alguns estudos acontecendo. Obviamente que por sigilo a gente não pode divulgar, porque existe todo um sigilo da pesquisa, mas a gente já tem alguns estudos que estão buscando cura, né? Já não é de hoje. A gente tem uma terapia mais nova agora, que é a terapia de células T para linfomas, para outras, né? Que é a manipulação genética, que acontece já há mais tempo lá fora do que está vindo para cá, mas neste caso especificamente foi em decorrência do transplante da medula, que acabou fazendo com que não fosse encontrado. Esses pacientes ainda estão sendo acompanhados, mas aí a gente tem que deixar claro que um transplante de medula ele não é tão simples como não vou dizer que a transfusão de sangue seja um processo simples, mas em comparação a um transplante de medula é muito mais simples. Então não daria para a gente ficar fazendo transplante de medula em portadores do vírus. Especificamente para essa função. Porque o risco do transplante é muito grande, né? Da compatibilidade daquilo não dar certo, né? Então a gente nem teria condição de atender a população como um todo. Então não é esse o caminho. Então ele foi tratar uma malignidade hematológica e acabou ainda sendo beneficiado com uma outra reação. Por uma outra patologia que ele tinha naquele engraçado momento, que a mídia só deu enfoque para o HIV. A mídia não tratou da outra questão, só paciente curado de HIV. Foi isso que a mídia apresentou, se não me engano, em inglês. Na verdade, Evandro, a gente ainda tem um percentual muito grande, né, de infecção. A gente mudou muito, graças a Deus. Você sabe muito bem disso, o nosso SUS ele atende, a gente distribui os medicamentos, o acesso é universal, ele é integral. Na Fiocruz, a gente acolhe muito bem esses pacientes que são atendidos pela gente e, consequentemente, isso fez com que mais pessoas tivessem acesso, e você tendo acesso, você acaba tendo uma expectativa de vida maior. Então, se você olhar ao tempo, voltar no tempo, a gente tinha pessoas lá no começo que não viviam tanto tempo quando... Tempo do Cazuza, por exemplo, com todos os recursos. A gente tem agora um lançamento do Betinho também, de uma série, enfim. É interessante que as pessoas, os jovens tenham a oportunidade de ler, ver como é que era, né? E aí isso também traz alguma coisa de que, no sentido de que os jovens podem estar pensando assim, poxa, antigamente era quase que uma sentença de morte uma pessoa ser contaminado pelo vírus. Porque é diferente você ter o vírus e você ter a AIDS, né? São coisas distintas. Hoje, os jovens podem estar um pouco mais promíscuos em relação à sua proteção, porque não tem mais aquela imagem que a gente tinha das pessoas definhando, né? Porque a gente hoje tem tratamento. Os coquetéis melhoraram muito, a quantidade de medicamento diminuiu. E vale lembrar que os coquetéis ela é coisa nossa, né? Coisa da medicina aqui no Brasil e graças ao SUS a gente consegue ter a equidade, que é o que você acabou de falar, e alcançar toda a população, né? Sim, já tem bastante tempo que a patente dele foi quebrada, então o Brasil já consegue produzir os próprios medicamentos, distribui isso de forma gratuita
isso não é comum para todos os países, tá certo? E isso é um dos pilares que a gente tem, inclusive, do SUS, né? De você fazer de forma integral, equânime. O controle, né? Tá muito maior. Então, a gente distribui isso mais facilmente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse olhar do jovem que não vivenciou aquela epidemia lá no passado, quando ela começou ali na década de 90, final ali dos anos 2000, um pouquinho para frente, os mais novos não vivenciaram aquilo ali, não viram. Então hoje é capaz deles olharem uma pessoa que, se por acaso a conhecerem, verem uma pessoa saudável como a gente. Sim. Né? Porque elas estão se tratando, elas tocam a vida de uma forma maravilhosa. De fato, eu conheço pessoas que são soropositivos, mas que quando eu converso, quando a gente observa a pessoa, a gente só sabe se a pessoa falar. Se não falar, não dá para perceber. Exatamente. A grande verdade é que eles têm mais preocupação em não engravidar do que em se contaminar. Sim. É a grande verdade. Na verdade, eles ficam mais a prevenção deles pela gravidez do que pelas doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, do todo, a gravidez é a melhor opção, uma benção, né? Eles não olham por isso. Depois, e a gente tem aí também um índice sim, de jovens. Isso também foi um debate que tive, né, dentro da sala de aula, e uma aluna levou alguns alunos de um CIEP próximo, tipo assim, 16, 17, soro positivo, tão novos, entendeu? E a resposta foi essa, né? Me preocupei mais em não engravidar do que em me contaminar. Bom, para que você que está nos acompanhando, é importante que você saiba que o primeiro serviço de transfusão de sangue da história foi criado em Londres, na Inglaterra, no ano de 1921. E até 1900, os estudos na área eles eram de forma empírica. A partir de 1900 começam os estudos científicos. Isso é algo que é trabalhado lá no curso, né? Sim, a gente tem